Olá, meu nome é Sérgio Paes Barros e eu sou professor da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco. Bom, e eu sou formado em psicologia e como psicólogo eu venho aqui trazer uma mensagem do OPS, que é o Observatório Paranaense de Envelhecimento Saudável, sobre ansiedade. Nesse momento onde nós estamos passando por uma quarentena, por um momento de pandemia, por um momento muito difícil, que faz com que a gente entre mais facilmente em quadros de ansiedade. Até porque a gente sabe que quando seja um mamífero, pode ser o animal que for, ou inclusive um ser humano, quando a gente está confinado, a gente tem uma pressão para ficar em casa e não sair, evitar a rua, a gente acaba entrando numa questão que a gente chama de confinamento. E o confinamento ele gera estresse, ele gera ansiedade. Então vamos falar um pouco da ansiedade para o pessoal do envelhecimento saudável, porque depois que a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue controlar mais, perceber mais e tomar atitudes que ajudam a gente a sofrer menos. Bom, a ansiedade, ela tende a aparecer como uma ânsia, como uma percepção de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E são muitos os jeitos da gente sentir isso. Para muitas pessoas aparece como falta de ar, para outras pessoas tontura, para algumas pessoas tremor. Mas é muito comum também dor no peito. Por isso que, na área da medicina, quem mais encaminha pacientes para nós da psicologia ou até da psiquiatria são os cardiologistas. Porque as pessoas acham que estão tendo um infarto, porque dá uma dor no peito, uma pressão, dor pelo corpo, um tremor, uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso é uma crise de ansiedade. Então essa dor no peito, para alguns pode parecer como fome insaciável, aquela vontade de comer que nunca vai embora. E também alteração no sono, perder o sono principalmente. Você, quando está com medo de algo, a sensação de que algo ruim vai acontecer faz com que você não consiga relaxar. Ou mais, começa a relaxar, começa a dormir e aí, dá quase que um salto na cama, o coração dispara, parece que você levou um susto. Isso é um dos sintomas clássicos de ansiedade. E é normal ter ansiedade, principalmente numa época que a gente está confinado em casa, com medo de ficar doente, aguardando que os cientistas do mundo consigam pegar um tratamento melhor para essa doença que tem se espalhado. Então a gente tem que prestar atenção porque sim, vamos ter momentos de ansiedade. E tudo bem. Às vezes, quando a gente sente isso, seja um certo mal-estar, essa sensação de que algo ruim vai acontecer, eu fico bravo comigo mesmo e digo, eu vou controlar isso que eu estou sentindo. E aí, muitas vezes, até piora. Então é importante, ao invés de ficar bravo com você mesma por estar sentindo isso, sentar e entender que você está como se tivesse levado um susto. Sabe quando alguém dá um susto na gente? O coração dispara, dá tremedeira, a perna até amolece? Então, vamos sentar um pouco e tentar esperar baixar esse monte de batimento cardíaco acelerado que tomou conta da gente. É interessante ver o que acontece no seu dia que dispara a sua ansiedade. É quando alguém sai para trabalhar? Então é um medo. A gente tem que sempre perceber o que dispara a sua ansiedade. É quando eu penso em dinheiro, tá? Então eu tenho que conversar com a minha família sobre dinheiro e ver quais são as possibilidades.
conversar sobre aquilo que desencadeia a sua ansiedade é sempre muito importante. Se você fica ansiosa ou ansioso quando escuta notícia ruim na TV, quando você fica ansioso por alguma coisa que acontece porque não tem notícias sobre uma pessoa, sobre uma amiga, um amigo, chama a sua família, conversa com eles. Sempre que a gente tem a ansiedade disparada, primeiro a gente senta, tenta respirar com calma. E, aliás, a respiração é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer na ansiedade. Quando a gente tem uma ansiedade que dispara, é muito comum eu respirar de maneira muito rápida e entrecortada, assim. E essa respiração, ela acaba te deixando mais ansiosa. Então, quando você tiver ansiedade, senta, coloca a mão um pouco no peito, um pouco na barriga e tenta sentir as duas mãos, principalmente a da barriga. Tenta jogar o ar para a barriga, assim. Segura um pouquinho e vai soltando devagar. Vai puxando devagar. Sinta como se você tivesse um balão na barriga e você queira encher esse balão. Essa é a respiração de controle da ansiedade. Tenta contar junto. Segura um pouco. Esse controle de respiração é uma das nossas principais ferramentas para conseguir sentir o corpo voltando, a perna parar de tremer. Senão a gente acaba fazendo alguma coisa errada, pode até ficar tonta e cair no chão. Então, teve um grande susto, tomou um susto, ou teve uma crise, que a gente chama de ansiedade, senta. Tenta colocar a mão no peito para ver como o coração está acelerado. E aí coloca uma mão na barriga e tenta, como se fosse puxar o ar para a barriga, controlar a sua respiração. Depois você, se possível, tenta ver o que desencadeou e conversar sobre isso, o que desencadeou a ansiedade. Com a sua família vai ser muito bom e algo muito terapêutico. A ansiedade, com o tempo, ela pode ser algo que te acompanhe. E aí a gente tem que ver se é algo que te dá como se fosse um medo de sair na rua. Pode ser um tipo de ansiedade que não é um medo que te dá de sair na rua. Mas às vezes você está em casa ou começando a dormir e pumba, parece que levou um susto. A gente chama aí já de ansiedade generalizada. Também um dos jeitos que aparece a ansiedade é alguns rituais, que a gente chama rituais de repetição, e é um jeito que eu acabo fazendo para tentar controlar a minha ansiedade. Pode ser querer que minha família toda faça silêncio, pode ser querer que tudo fique muito arrumadinho, ou que tudo fique muito limpo o tempo todo. E aí eu acabo passando boa parte do meu dia tentando controlar o meu ambiente. E acabo o quê? Me irritando os outros. Então é muito importante que a gente perceba esse movimento. Tente perceber o próprio corpo, sentar, controlar a respiração. Às vezes fazer um chá e tomar um chá bem devagar, tentando sentir o cheiro do chá, o sabor do chá, se concentrando em algo. Qual que é o nome que a gente tem dado para isso? A gente tem dado um nome meio complicado, às vezes mindfulness, que se concentra totalmente em algo. Porque quando a gente está com muita ansiedade,
eu tenho a tendência de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu estou lavando louça, eu estou preocupada com a minha filha, eu estou deixando algo no fogão, eu estou preocupado se o portão está aberto, eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã de almoço, estou pensando na notícia e tentando escutar o rádio. Isso não é bom, porque isso te acelera. E a ansiedade te coloca num mecanismo tão acelerado que quando você vai ver, você esqueceu algo no fogo. Então, um jeito terapêutico de lidar com a ansiedade, fora sentar e respirar, sentar e controlar a respiração, fora entender o que gera ansiedade e conversar com a minha família, porque quando você conversa a respeito, a sua cabeça começa a pensar aquilo diferente. Mas também é interessante fazer uma coisa de cada vez, se entregando a isso, prestando muita atenção. Seja passar uma roupa, seja lavar a louça, seja escutar uma música. E aí é muito legal você pegar uma música, colocar ela, fechar os seus olhos e se concentrar totalmente na música. Ou fazer um chá. A cafeína, a gente falou que o café até te acelera. E a cafeína, se você tem tido muitos sintomas de ansiedade, a cafeína deve ser evitada. Mas um chá, principalmente um chá mais tranquilo, calmante, tranquilizador, você pega um chá de camomila, se concentra nele, sinta o seu cheiro, sinta o seu sabor, sinta o seu calor. É como se fosse uma meditação. É como se fosse meditar, o ritual do chá. Isso é um ritual que ajuda muito na ansiedade. Por isso que, se você está tendo dificuldade para dormir por ansiedade, faça um ritual antes de dormir. O ritual do chá, ele é muito bom. Se for um chá, como o chá de camomila, por exemplo. Você faz um chá, sente o quanto está quente a xícara, o quanto está quente o líquido, o sabor, o cheiro. Concentre-se, como se fosse uma grande meditação. Uma outra possibilidade é escutar uma música mais calma. Funciona também como um tipo de ritual tranquilizador que prepara o seu corpo para conseguir relaxar e conseguir dormir. Claro, quando a gente fala em algo mais crônico e mais pesado, é sempre interessante fazer uma consulta com o médico, porque existem também medicamentos que podem ajudar. Mas o medicamento ele tende a servir como algo que ajuda muito, mas é fundamental mudar os hábitos da sua vida para uns hábitos saudáveis e principalmente relações saudáveis dentro de casa, onde você pode conversar sobre isso que está sentindo. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente do OPS, o Observatório do Envelhecimento Saudável do Paraná. Você poderia mandar, se quiser, ou pedir para alguém mandar, um e-mail para mim, que sou professor de psicologia da universidade. Meu e-mail é sergiobarros@utfpr.edu.br. E um bom cotidiano e um bom convívio nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Até mais.